Feliz Páscoa para você. Que o Cristo ressuscitado ilumine a sua vida, renove no seu coração a fé, a esperança e o amor que vem de Deus. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante a 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um grande susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu-os e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos uns com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra ilumine a minha e a sua vida e nos faça usufruir deste mistério que esta palavra nos anuncia. O mistério da fé. E esse mistério da fé é um caminho. E nesse caminho nós precisamos da palavra. E da palavra que vai além da Escritura. E é isso que Jesus passa para os discípulos. Não só apresenta a Escritura, mas explicita essa Escritura e dá a todos uma palavra de vida eterna, que é Ele mesmo, Jesus. E qual é o objetivo de se deixar instruir pela palavra de Deus? Chegar à Eucaristia, ao partir do pão. Que Deus nos faça caminhar nesse caminho, nos dê a docilidade de ouvir a palavra explicitada por Jesus no seu mistério de salvação para nós. E ao mesmo tempo, nos dê a graça de alcançar o partir do pão. E a partir dessa experiência, de ser instruído na palavra, de caminhar no caminho da fé e de experimentar
na fração do pão, a presença de Jesus, eles voltam para a comunidade de Jerusalém. É assim que acontece. Quando escutamos a palavra, alimentamos dos sacramentos, sentimos necessidade de estar na comunidade, que nos dá ânimo e coragem para perseverar. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz Páscoa para você!